Bom dia, cheirinho! Vamos lá para o nosso último videozinho sobre o Hemocentro, tá bom? Então, olha só, para quem não assistiu meus outros vídeos, precisa assistir, porque senão não vai entender nada do que eu vou estar falando aqui, tá? Então, foi assim, eu gravei alguns vídeos comentando o edital do Hemocentro, o edital de 2009, né? Porque o edital aí não saiu ainda, de 2015, que nós estamos esperando, tem autorização de 2014, então nós estamos esperando esse edital para 2015, né? Então acho que no segundo semestre deve sair aí, tá bom? Então olha só, o que eu fiz? Eu comentei sobre o edital para o aluninho já estudando, né? Se preparando, e eu falei que eu também iria disponibilizar alguns materiais para já dar essa base aí de estudo, tá? Então eu já gravei o vídeo, já disponibilizei o material, tá bom? Acho que hoje deve ser o último material, por isso que eu tô gravando esse videozinho para ver se sai amanhã o vídeo. Então todos os dias a gente disponibilizou um material direcionado ao Hemocentro e agora esse vídeo para terminar, tá? Teve um vídeo meu que eu gravei sobre o plano de estudo, tá? Direcionando como que você iria trabalhar com um plano de estudo aí seu, tá? Quando eu coloquei esse plano de estudo, aqui eu não consigo mostrar, tá? Eu lamento muito, até comprei aí uma filmadora para poder estar trabalhando, para vocês visualizarem melhor, mas aqui acho que não dá para visualizar por causa do reflexo aí que tem, tá? Mas depois nos outros vídeos eu vejo se eu melhoro isso, tá? Mas assim, você recebe esse material, tá? É só o direcionamento que eu fico falando só para você entender, mas você recebe tudo isso daqui, tá bom? Então junto com o videozinho também vai esse material. Então olha só, no meu primeiro vídeo que falava sobre o plano de estudo, eu falava como que você tinha que montar essa tabelinha, colocando, né, de segunda a segunda, né, de segunda a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todo o seu planejamento, o horário que você acordava, o horário que você almoçava, né, então isso daí você já tem. Só que o que eu vou fazer agora? Nos campos que constam aí no seu plano de estudo, que está escrito estudo, que eu já deixei, né, escrito estudo, nós vamos ter que direcionar o conteúdo, né, para você saber como que você vai trabalhar esse conteúdo. Por quê? Porque às vezes o aluno, ele estuda mais um conteúdo, deixa o outro sem estudar, e aí quando chega na prova ele acabou que não estudou esse conteúdo, então morreu na praia, né, porque se esse conteúdo for cobrado com peso maior, ou se também as questões direcionadas, o quantitativo for maior para esse conteúdo que ele não estudou, acabou todo o estudo dele, tá? Então tem que ter um planejamento mesmo, um direcionamento. Então o que eu vou explicar agora? Eu vou explicar como que você vai dividir esse seu conteúdo, né? Pelo tempo que você tem de estudo, pela quantidade de horas e também durante o período que você determinou, que aqui no caso eu falei que seriam 3 meses, tá? Porque aí a nossa previsão, quando sair edital, que a prova aconteça aí de 2 a 3 meses. Distrito Federal são 3 meses, tá bem? Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai encontrar aqui, quando você receber esse material, em vermelho, que tudo que estiver aqui em vermelho é onde no seu quadrinho anteriormente estava escrito estudo. Então, todo local onde estava escrito estudo, tá? Aqui tá em vermelho, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que ficou definido lá no quadrinho anterior, né? Quando você fez seu planejamento diário, é que você iria destinar um quantitativo para você estudar por dia. Então, eu fiz aqui um planejamento, aquele aluninho que trabalha, né? Faz plantão de 12 horas. Então, eu fiz ele trabalhando durante o dia, né? Entrando 7 horas da manhã e saindo 7 horas da noite, tá? Então, se você trabalha à noite, é só inverter aí, tá? É só fazer essa alteraçãozinha, tá? Mas olha só, esse aluninho que trabalha e chega às 7 horas da noite, né? Que aí tem que ir pra academia, que eu falei que tem que malhar, ou em casa mesmo, ele vai ter 2 horas de estudo diária. Então, todos os dias é obrigatório que você tenha essas 2 horas diárias, tá? Então, se nós somarmos essa quantidade de horas, nós vamos ter assim, ó, 7 dias, né? Porque todos os dias você vai ter que estudar 2 horas. Então, 2 horas diárias, 2 vezes 7, nós vamos ter aí semanal 14 horas. Mensal, nós teremos aí 56 horas. E trimestral, que é a nossa base aí, nós teremos 168 horas, tá? Então, se você estudasse só 2 horas por dia, todos os dias, durante 3 meses, você iria ter aí 168 horas estudadas, tá bom? Só que você não vai estudar só 2 horas, tá? 2 horas já tá certo, todos os dias.
Só que naquele dia que você não tiver de plantão, você vai estudar mais 4 horas, tá bom? Que é a carga máxima ali daquele dia que você não estiver de plantão que eu coloquei. Você estuda tanto à tarde, 4 horas, e à noite mantém suas 2 horas, tá? Então aqui, você estudando 4 horas, não serão todos os dias, porque no dia que você estiver de plantão, você não tem essas 4 horas. Então é só no dia que você não está de plantão, que você não estiver de plantão. Então vão ser 3 dias na semana, tá? Então, se 3 dias na semana você estudar 4 horas, você vai ter, né? 4 vezes 3, 12. Aí, 12 vezes 4, que é o número de semanas por mês, você vai ter 48 horas mensal. E no trimestre, né, que nós fizemos esse nosso cálculo, serão 144 horas, tá? André, pra que essa tanta besteira aí, esse tanto de número aí que eu não tenho mais nem entendendo nada? Você precisa calcular a quantidade de horas que você tem para estudar. Por quê? Porque dependendo da sua quantidade de horas que você vai direcionar o conteúdo programático, tá? Então não adianta, se eu tenho 1 hora, é diferente de quem tem 10 horas, tá? Ah, André, mas eu tenho um quantitativo maior de horas. Excelente, então você vai pegar a quantidade que você tem e vai dividir aqui pelo conteúdo programático. E aí vai ser um valor a mais, tá? Quem só tem esse tempo para estudar vai ter que trabalhar com isso daqui, tá bom? Então não tem o que fazer, né? Só se criar aí uma outra 26 horas, 28 horas, e aí não tem como, tá bom? Então nós já sabemos a nossa quantidade de horas, se você estudar todos os dias 2 horas. Também já calculamos aqui aqueles dias intercalados que você tem, mais 4 horas para estudar. E outra coisa que também já tinha sido determinado naquele meu programa anterior, eram os 30 minutos que você iria dedicar para a atualidade. Lembra disso, né? Então, exemplo, você almoçou em meia hora e aí sobrou aquela meia hora, se você almoçar em 1 hora, né? Então, aquela meia hora vai ser destinada para você estudar a atualidade, tá? Você vai ver jornal, vai ler revista, vai direcionar para um conteúdo de atualidade. Então, todos os dias você vai ter meia hora, com exceção do sábado que eu tirei, tá? Ou sábado ou domingo, depende. Vai ser o final de semana que você estiver em casa, tá? Que você estiver de folga, tá bom? Então, exemplo, se sábado é seu sábado de folga, então você vai almoçar e nesse dia você não vai ter que almoçar correndo igual uma doida ou igual um doido aí para ir estudar a atualidade. É o único dia que eu tirei a atualidade, tá bom? E se você estiver trabalhando então no domingo, vice-versa, tá? Mas você sabe que é no seu dia de folga do final de semana não vai ter atualidade. Então, se não vai ter atualidade em um dia, né, que é ou sábado ou domingo, eu coloquei aqui 6 dias a 30 minutos, se você tiver todos os dias, né, 30 minutos, com exceção do sábado ou do domingo, você tem aí um quantitativo, né, de 180 minutos, aí 3 horas semanais e mensais, aí trimestral, né, trimestral, você vai ter 36 horas trimestral. Então, para a parte de atualidade, você vai trabalhar com 36 horas aí durante 3 meses, certo? Ah, assim, fica um pouco assim difícil de você visualizar, mas você vai estar com esse material porque não dá para você visualizar, tá? Mas aqui tá tudo especificado, tá? Eu até coloquei aí a multiplicação 12 vezes 7, 14, para você saber o que eu tô falando aqui, tá? Porque cada um vai ter que se adequar à sua realidade, tá bom? Então isso daqui é um modelo para que você faça aí suas adaptações havendo necessidade, certinho? Então, olha só, o que você vai ter que saber? Que nós vamos calcular agora todo o montante de carga horária, tá? Então, você vai ter assim, o total das horas, o total do tempo a ser estudado, que nós planejamos aqui são 3 meses, tá? Então, o seu planejamento vai ser para você estudar durante 3 meses. Então, considerando o mês com 4 semanas, né? Então, tudo eu multipliquei por 4 quando eu queria observar qual era a carga horária semanal, eu multiplicava por 4, então ficou assim, o 168, tá? Ah, André, esse 68 veio de onde? Veio daquelas 2 horas que você vai ter diária para estudar, tá? Então, ao longo de 3 meses, você vai ter 168 horas trimestral, mais 144, e essas 144, André, veio daqueles 3 dias que você vai estudar durante 4 horas, tá bom? E 36 veio aqui da atualidade, que são aqueles 30 minutos que você vai estudar por dia, direcionado à atualidade, tá bom? Então, somando isso tudo, você vai ter 348 horas para estudar durante esses 3 meses, certinho?
Ah, André, eu preciso fazer isso? Precisa. Isso é um planejamento, isso é um plano de estudo, combinado? Porque se você não fizer o planejamento, você não sabe quanto que você tem aí para estudar, você não direciona o conteúdo e não trabalha, né, com esse planejamento correlacionado a todo o conteúdo que você tem que estudar, tá bom? Eu vou dar uma pausa para o meu vídeo não ficar muito extenso e você ficar cansada e não aguentar, e aí eu venho para a segunda parte desse videozinho, aí para terminar essa parte do plano de estudo. Tá bom? É rapidão. Toma água aí, estica. Beijo.